Ezequiel 37, vamos começar no primeiro versículo, e vai dizer assim a palavra do Senhor, Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao sem osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu-se sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E disse ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que viva. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Um texto maravilhoso essa história, Ezequiel 37, bem conhecido, e começa ali onde Deus começa a falar com Ezequiel. E você se posicionar e se movimentar ouvindo a voz de uma pessoa, você precisa prestar atenção. E eu dou um exemplo: quem aqui dirige e gosta de usar o GPS, o Waze, eu vou para qualquer lugar, eu vou toda semana, eu vou para o meu trabalho, é o mesmo lugar, a mesma estrada, e eu vou com o GPS, e ele fala para virar em tal lugar, eu viro em tal lugar. Mas também, há umas semanas atrás, eu fui por um lugar, junto com a minha esposa, a minha mãe, que a gente não tinha ideia de onde era, a gente não tinha ideia de como era a estrada, se era boa, se era ruim, mas conforme a gente ia andando, o GPS ia falando: vire para a direita, a gente virava para a direita, vira para a esquerda, a gente virava para a esquerda, vai reto, e a gente confiava no que ele falava. E quando eu errava, porque minha mãe tirou minha atenção, ele falava: volta, faz toda a volta, recalculando, ele recalcula todo, mas te leva. Então você agir, andar sobre a voz, a gente faz isso direto, ou pelo GPS, ou alguém vai indicando o caminho. Isso nós já fazemos no natural. Então alguém está guiando você. Como que eu chego em tal lugar? Alguém fala: vire aqui à direita, vire à esquerda, ali vai ter uma casa verde, e você vai. Então a gente é guiado por palavras. Agora Ezequiel, ele vai ser também guiado por palavras, mas não vai ser uma palavra de um GPS, nem a palavra de alguém que está dando uma informação. Ele vai ser guiado aqui pela palavra do Senhor. E como bom é aquele que anda pela palavra do Senhor. Todo dia o Senhor quer falar conosco e nos guiar para algum lugar. Ele vai guiar os seus pés.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz. Então, a palavra do Senhor todos os dias é uma lâmpada que vai iluminar para onde eu vou. Então, existe uma palavra que vem do Senhor, que vem de Deus, que me vai guiar. Às vezes eu estou tão apressado, que eu acho que eu vou deixar Deus para o lado, vou deixar Deus de canto, a palavra de canto, porque eu estou muito apressado para fazer as minhas coisas. Não sei se você já saiu de casa sem orar. Às vezes quando eu estou atrasado, eu falo, Jesus espera, e saio correndo. Sabe, isso aí é um grande erro, porque eu esqueço que a essência que me guia, não é o meu entendimento, não é a minha sabedoria, é essa palavra que falou com Ezequiel. A essência da vida que vai te guiar pelo bom caminho, é a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor tem que ser a grande prioridade da nossa vida. Pode ver que quando Deus começa a falar com Ezequiel, ele para tudo que está fazendo, e ele começa a prestar atenção, e começa ali a esperar as ordens do Senhor. E aquele que está disponível a ouvir a palavra do Senhor, vai viver coisas maravilhosas, porque existe algo que o Senhor quer nos falar, quer nos revelar, mas são para aqueles que estão disponíveis, são para aqueles que estão com o coração aberto e falar, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui disponível para essa palavra, eu estou disponível, Senhor, pelo teu agir, todas as manhãs eu estou aqui disponível para ouvir a tua palavra, aleluia. Então Ezequiel, ele estava disponível, e vai começar o versículo 1 dizendo, olha só como começa o versículo 1, veio sobre mim, o que veio sobre ele? E lhe fez sair no espírito, cadê? E me levou em espírito e me pôs de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel estava vivendo a vida dele. Deus vem com a mão dele, leva ele e leva num lugar cheio de ossos. Isso está simbolizando um caos. E isso é a coisa mais comum de acontecer na nossa vida. De você estar vivendo a sua vida, está lá trabalhando, está lá na sua casa, está limpando a casa, está fazendo os afazeres, e de repente, do nada, vira uma bagunça. De repente, do nada, vira um caos, vira uma briga, e você fala, mas eu não fiz nada. Já aconteceu essa experiência? E de repente um briga com o outro, um fala mal com o outro, vem uma notícia para você, você tem que enfrentar. E eu não estou falando da consequência, porque existe caos que eu causo, existe coisas que eu faço algo, e o fruto, a consequência, eu colho. Eu estou falando daquele problema que você está na sua casa, e você não pediu para viver, você não fez para viver, mas isso apareceu, e você vê, quando você vê, olha para um lado, para o outro, você vê cheio de ossos, e a gente fica meio assim, como que eu posso estar aqui ouvindo a palavra de Deus, eu estar aqui na igreja, prestando atenção na palavra de Deus, vivendo pela palavra de Deus, e o lugar que eu estou está cheio de osso, eu estou vivendo um caos, mas é no caos que eu vou ouvir a palavra de Deus, porque eu vou dizer para você, Deus só vai levar a pessoa para o caos, Deus só vai pegar essa pessoa e colocar no meio do osso seco, aquela pessoa que está ouvindo a palavra do Senhor, e tem fé que o Senhor pode transformar aquela situação. Então, se o Senhor permitiu eu passar pelo vale da sombra da morte, se o Senhor está permitindo eu passar por uma dificuldade, se o Senhor está permitindo eu passar por um problemão, por uma situação assim que eu não estou entendendo nada, pode saber, o Senhor, Ele sabe que você tem fé para receber esse milagre das mãos dEle. O Senhor sabe que você está com fé para viver a transformação daquele lugar. Temos que entender isso. Deus chama aqueles que têm fé, aqueles que ouvem a palavra de Deus, para ser a resposta para o caos. Deus chamou Ezequiel,
tinha muita gente, mas Deus chamou Ezequiel, que ele falou, a resposta para esses ossos secos é Ezequiel. Talvez a resposta para esse grande problema é a sua vida. É você que Deus vai usar no meio dos ossos secos, no meio do problema, no meio da dificuldade, para transformar essa situação. É a fé no meio do caos. É no meio do problema mesmo, que você não escolheu viver. Mas é ali no meio do caos que Deus olhou e falou, tem alguém aqui que está pronto para transformar essa situação, aleluia. Porque o agir é de Deus, mas quem profetiza é Ezequiel. Quem faz é Deus, mas quem é o start, quem dá a palavra, quem profetiza é você. E essa palavra, quando você profetiza, segundo a palavra de Deus, traz a transformação desse lugar, aleluia. Entenda isso. Não veja o caos mais como a pior coisa. Quando você estiver no meio do problema, veja, o Senhor está dando a oportunidade de eu ser bênção nesse lugar para transformar vidas. Aquilo que estava morto vai transformar em vida, porque a palavra do Senhor está em minha vida, a palavra do Senhor está aqui, e ela vai cumprir e vai transformar essa situação. Olha só o versículo 2, porque no versículo 1 ele vê ossos, e no 2 Deus fala para ele, e me fez andar, Deus fez ele andar ao redor deles. Então ele já estava no meio do problema, já estava no meio de ver aqueles ossos, e que situação, imagine aqueles ossos, sabe, aquela situação de morte, e ainda Deus, além de colocar ele naquele lugar, ele faz Ezequiel andar, ele teve que passear no meio da morte, ele teve que andar no meio da morte, e aí ele descobre que não era só ossos, eram ossos que eram numerosos sobre a face do vale, e que estavam, ele falou, é pior do que eu imaginava. O diagnóstico que ele recebe no final, sabe, a conclusão, ele recebe, é muito pior do que eu estava. Eu achei que eu estava num lugar ruim, mas é pior. Mas isso não abalou a fé dele, porque ele sabia que tinha um Deus que estava guiando a vida dele. Você está entendendo? Às vezes a gente acha que está ruim e piora. E a gente fica achando que é o diabo. Diabo, por que você fez eu passo? Não, é Deus que está fazendo eu andar no meio dos ossos. É Deus fazendo eu ver que agora não tem mais jeito. Mas aquele que não tem mais jeito, Deus traz a palavra para trazer vida naquele lugar, aleluia. É no meio do caos, é no meio da morte. Ele andou ali e ele ganhou um diagnóstico. É sequíssimo. É pior do que você imaginava. É pior. É muito pior do que você estava pensando. E se eu estou recebendo uma palavra de é pior do que eu pensava, é maior do que eu pensava, é maior do que minha força, é aí que Deus vai entrar na sua vida. É nesse momento que Deus vai fazer. Porque vai existir duas pessoas. Aquele que vai receber essa situação e vai perceber o quanto está ruim, vai ficar chorando e reclamando. Mas vai ter aqueles que vai falar, está sequíssimo, é pior, mas eu tenho um Deus que tudo pode, que faz, que não há impossível. Ele é o dono da saúde, Ele é o dono da riqueza, Ele é o dono da vida, tudo está sobre o poder dEle. Lembra daquela história do povo de Israel, quando estava no deserto, tinha saído do Egito, e Moisés manda 12 homens, 12 espias, para ver a terra prometida? Então Moisés ele fala, vou mandar 12 homens preparados, para ele ver como é a terra. Mas entre nós, Deus, ele sabia como era a terra? Deus, ele conhecia a terra? É óbvio que sim. Mas mesmo Deus conhecendo como era cada detalhe, Deus sabendo cada grão de areia, cada pedra, Deus ele manda alguém lá ver. Então os 12 espias saem para ver como era a terra, o que era a terra, e eles olham lá aquela terra, eles olham os frutos, eles olham a bênção, eles olham o mel,
eles olham a uva, eles ficam impressionados. Mas com os mesmos olhos que eles olharam a bênção, eles olharam gigantes, dificuldades, eles olharam, somos pequenos perante o exército deles. O mesmo olhar que olhou a bênção gigante, também foi o olhar que olhou um inimigo impossível. Então esses 12 espias, eles voltam para Moisés e relatam, realmente é muito bom, realmente a terra mana leite e mel, realmente é o nosso sonho entrar naquele lugar, mas não é para mim, não é para nós, lá tem gigantes, tem um povo muito forte, e eu sou como um gafanhoto, eu sou como um inseto perante eles, vamos desistir por aqui. E eles começam a desanimar o povo, e o povo começa a reclamar. Mas existiu 2 caras, Josué e Caleb, que também viram gigantes, que também viram dificuldade, que também viram coisa difícil, mas eles voltaram, olha, é muito difícil, mas se o Senhor abençoar, se o Senhor fizer, nós vamos vencer esse gigante, nós vamos derrotar esse exército, nós vamos entrar nessa terra, e vamos viver essa promessa que o Senhor fez para nós. A mesma terra, a mesma bênção e o mesmo problema. 10 só viram o inimigo, 2 viram que Deus tem o poder de fazer na vida deles. E Ezequiel, ele viu o problema, mas ele estava aqui, ó. Eu estou só esperando a ordem de Deus. Eu só estou esperando a palavra de Deus. Porque quando sair essa palavra, a morte vai transformar em vida. Eu só estou esperando essa palavra, porque quando vir essa palavra, aquilo que é problema, caos, vai transformar-se em vida, aleluia. Qual é o meu olhar no dia a dia? O que eu fico vendo? Sabe, tem até o ditado, copo meio vazio, copo meio cheio. Às vezes a gente só consegue olhar o osso seco, e não está olhando que tem um Deus ali dando a ordem para profetizar e mudar essa situação. Apenas vai ser aqueles que têm fé para acreditar, para mudar essa situação. Vamos lá para o versículo 7. Olha o que ele vai dizer. Então, eu profetizei como se me deu ordem. Quem falou para ele profetizar? Foi Deus. Deus deu a ordem para ele. Agora, você já pensou quantas ordens você já recebeu de Deus? E eu te conto, as ordens de Deus estão aqui. Eu estou com um projeto com os adolescentes, com os jovens, da gente meditar todos os dias na palavra do Senhor, e não apenas ler para bater uma meta, cumprir uma ordem, em meditar, e nessa meditação a gente vai descobrir essas ordens, e essa ordem, essa palavra vai ser revelada e vai transformar essa situação. Quem sabe essa ordem de profetizar já não está aí há anos, e você ainda com os ossos secos, e essa ordem aí na sua frente, e você não percebeu. Ezequiel parou, e ouviu, e veio a ordem do Senhor. Quando eu paro e começo a ouvir a palavra do Senhor, essa palavra transforma, isso que eu estou tão esperando. E às vezes eu fico aqui reclamando, sabe, murmurando, fico que nem o povo lá no Egito, murmurando e dando volta, sendo que eu já tenho a palavra, a terra mana leite e mel, e eu dei a vocês por herança. Eu preciso acreditar nessa palavra, eu preciso acreditar nisso, é o Senhor que falou. Vamos lá, então, versículo 7, eu profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E agora, a gente tem que entender esse princípio. Eu quero um milagre, amém? Eu quero um milagre. Mas você já pensou, se o osso não tivesse organizado, o que não ia gerar naquele lugar?
Já estava um caos e ia virar um caos maior. Porque se os ossos não se organizassem, imagina um monstro que não ia sair. Então, antes de eu querer uma bênção, antes de eu querer esse milagre, eu preciso organizar algumas coisas. Eu preciso começar a me organizar. Às vezes depende mais de mim, algumas coisas para acontecer, para o gatilho acontecer, do que a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor já veio, ela já me deu, a palavra do Senhor já tinha dado a ordem, mas antes da ordem, veio para organizar, e ainda fala que começou um ruído. Então às vezes não é fácil organizar certas áreas da nossa vida. Então se eu estou querendo, Senhor, me dá uma prosperidade, eu quero que o Senhor me prospere em tal área, eu preciso ser organizado nessa área. Se eu quero, Senhor, eu quero essa bênção na minha família, eu quero a transformação nesse caso, eu preciso ser organizado nessa área. Às vezes a gente acaba sendo tão desleixado, e deixando tudo a vida, como diz lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a gente não está vivendo aquilo que o Senhor está querendo nos dar. Então é momento da gente parar e falar: Senhor, aonde eu estou errando? Aonde eu estou sendo desleixado? Eu quero organizar isso, Senhor, porque quem vai profetizar, quem vai falar sou eu, mas o milagre vem de ti. Ezequiel, ele só profetizou, ele profetizou, e o milagre veio do Senhor. Mas o que Ezequiel tinha que fazer, ele teve que fazer. Aquilo que você precisa fazer, você tem que fazer. Para Lázaro ressuscitar, a gente sabe a história, o que teve que fazer? Tirar? Cada um sabe, e que o Senhor fale conosco, e tomara que isso esteja doendo no seu coração, como doeu no meu coração hoje da tarde. Aquilo que eu preciso fazer, Deus não vai fazer, precisa estar organizado. Pode dar um ruído, pode doer, eu posso às vezes não querer mudar algumas situações, mas é melhor ceder, falar: Senhor, eu quero me organizar, eu quero transformar essa situação, eu quero mudar, porque eu sei que quando estiver pronto, a vida vai vir nesses ossos. Aquilo que era morte, aquilo que era caos, vai virar em vida, aleluia. Assim como os ossos precisavam se alinhar, antes da vida entrar, antes do Espírito entrar, antes da carne ser colocado, nós precisamos ser alinhados com a palavra, para que o milagre aconteça. Se a minha vida não está alinhado com essa palavra, não adianta. É primeiro a palavra do Senhor. Assim como os ossos precisaram ser alinhados para entrar a carne e a vida, o Espírito ali, ressuscitar eles, a minha vida precisa estar alinhado com a palavra, porque é consequência o milagre vir na minha vida, porque Jesus já conquistou na cruz, Jesus já fez tudo. Vai ser uma consequência viver milagres atrás de milagres na minha vida. Vai ser consequência você acordar todo dia e ter aquilo resolvido na sua vida. Mas precisamos nos alinhar. Se os ossos não estivessem alinhados, aquilo que era para ser bênção, seria maldição. Seria criado um monstro ali. Em vez de ser bênção, seria ser maldição. É só você pensar, se você dá muito dinheiro para uma pessoa que não tem capacidade de dinheiro, ele vai acabar com aquele dinheiro, vai acabar fazendo mal para outras pessoas. Se você der uma empresa ali próspera para uma pessoa que não tem capacidade de liderar aquela empresa fale. Então, o alinhamento, nós precisamos se preparar. Aquilo que eu preciso fazer, e eu estou falando daquilo que está de errado na minha vida, aquilo que eu sei que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso me organizar, na minha casa, o que eu preciso fazer, no meu emprego, o que eu preciso fazer. E eu sei que quando eu alinhar, quando eu ouvir a palavra do Senhor,
o milagre vai vir. Esse vento, esse espírito que sopra dos quatro ventos, vai vir e vai trazer vida naquilo que está morto. Ele vai trazer vida a esses ossos. Deus, Ele suporta aquele que está fraco, mas aquele que tem fé, esse não agrada a Deus. O Senhor se agrada com aqueles que creem. Eu posso até não ter força, estar me rastejando, mas o Senhor, Ele não se agrada daquele que não tem fé, daquele que não crê na palavra. Então eu preciso falar: Senhor, eu creio nessa palavra, eu creio que o Senhor está falando comigo. Me ajuda, Deus, a mudar as situações. Me ajuda, Senhor, a desprender de coisas erradas. Me ajuda, Senhor, me dá força, Deus, para abandonar. Que eu sei, Senhor, que o Senhor está comigo e vai transformar esse caos, aleluia. Pode ser que você está no meio do caos, não está vendo nada, mas é do nada que o Senhor faz. Lucas, acho que é Lucas 5, versículo 5, ele conta a história da pesca maravilhosa, onde Pedro, ali aqueles homens pescaram uma noite inteira, sem evidência nenhuma. Ele só tinha uma palavra: vai e joga de novo. Uma palavra: vai e joga de novo, joga do outro lado, joga a rede novamente. Essa palavra transformou aquela situação. Mas agora pense, eles estavam pelo menos em 2 barcos ali, tinha mais de barcos. A palavra veio para Pedro, mas se eu estou no outro barco e ouço essa palavra que vai vir muito peixe, eu vou atrás, eu vou ali quietinho, vou atrás e vou pegar peixe junto. Mas por que os outros ficaram na praia? Porque só teve um que acreditou. Teve um que acreditou e voltou ao mar e jogou a rede segundo a palavra do Senhor. E esse um, Pedro, que acreditou na palavra, ele encheu o barco de peixe, e ainda, além de encher o barco dele de peixe, além dele viver um milagre, ele abençoou aqueles que não acreditaram, porque aqueles que não acreditaram vieram atrás falando: vamos lá pegar peixe, está muito peixe, e eles deram o sinal: vem junto. Então a sua fé, você pode estar sozinho no seu barco, mas a sua fé, quando você entender essa palavra, vai abençoar a sua vida, mas vai abençoar aquele barco que está do lado e não consegue acreditar. A sua fé vai abençoar o seu barco, mas vai abençoar aquele que ainda está lá na praia, está lá parado lá na praia. Então precisa um começar a acreditar, precisa um falar assim: eu acredito nessa palavra, eu acredito na profecia do Senhor, eu acredito que o Senhor pode mudar esse lugar, e as bênçãos do Senhor vai estender para aqueles que estão ao meu lado, aleluia. Isso é fé. O fraco, o Senhor ajuda, mas aquele que tem fé, aquele que não quer acreditar, aquele que está sem fé, é impossível agradar a Deus. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso acreditar, eu preciso mudar algumas coisas. Deus vai mudar essa situação, Deus vai mudar, acredite, a palavra veio. Versículo 8, Ezequiel 37 vai dizer: e olhei, do nada. As coisas de Deus é assim, é de repente, é um processo que de repente muda. Não sei se você já viveu isso, um processo de 2 anos, que de repente muda, um processo que demorou 5 anos, que esperei 5 anos e de repente acontece. É assim que Deus faz. Às vezes eu estou esperando tanto tempo e de repente desabrocha. Quem sabe você está esperando há muito tempo, e por causa dessa fé que você vai sair daqui, hoje não desabrocha na sua vida. É de repente, é um processo que pode durar anos, mas que o resultado é de repente, acontece na nossa vida. Olha só o versículo 8, do nada, eu olhei, e
eis que vieram nervos sobre ele, cresceu carne, estendeu-se sobre ele por cima, mas não havia espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que viva. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, se puseram em pé, um exército grande em extremo, aleluia. Ossos, lembra lá? Sequíssimos, sem nenhuma perspectiva, um diagnóstico de morte, acabou morte, ossos sequíssimos, e termina com um exército grande em extremo, aleluia. É a transformação de Deus, é o de repente do Senhor. De repente esse vento sopra e transforma essa situação, aleluia. Eu preciso acreditar nesse vento, eu preciso acreditar que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu não sei quanto tempo você está esperando, mas continue acreditando. Organize aquilo que está bagunçado, que você sabe. Organize aquilo que está impedindo de você receber. O povo não entrou na terra prometida, não é porque tinha gigante, não é porque tinha um exército. O povo ali, aquela geração não entrou, foi por causa deles mesmo. Foi por causa da murmuração deles, foi por causa de não acreditar, foi por causa da reclamação. Muitos morreram pela idolatria, sabe, muitas coisas aconteceram, mas tudo foi por causa deles mesmos. Mas hoje nós entendemos, o que eu preciso fazer, eu vou fazer, porque de repente vem esse vento e transforma essa situação no nome do Senhor.